E aí, quem nunca ouviu falar da Cleópatra, né? Uma rainha poderosa, sedutora, que conquistou até os corações de Júlio César e Marco Antônio. Mas a realidade é que ela foi muito mais do que isso. Para começar, vocês sabiam que ela não era egípcia? Pois é, a Cleópatra fazia parte da dinastia ptolemaica de origem grega. Ela era a última faraó do Egito, mas a galera que veio antes dela não era lá do Egito. A inteligência dessa mulher era algo fora da curva. Ela falava várias línguas, manjava tudo de política, de estratégia, e comandava um império inteiro em uma época em que as mulheres não tinham lá muito poder, tipo Dona Maria Quitéria, que teve se vestir de homem para lutar na Guerra da Independência. Os romanos, por exemplo, não eram muito fãs dela, né? Afinal, ela era uma ameaça ao poder deles. Então, eles espalharam boatos, pintaram ela como uma sedutora manipuladora para desmoralizar a imagem dela, tipo o que faziam com a Chica da Silva para diminuir o seu poder. E é por isso que é tão importante a gente ir além daquilo que a gente aprende por aí, sabe? A gente precisa cavar mais fundo, buscar outras fontes, outras perspectivas, para entender a verdadeira história por trás dessas figuras lendárias. E falando em mistérios, preparem-se para viajar comigo agora para o Egito, mais precisamente para o platô de Gizé, onde a gente encontra a grande esfinge. Mas o que a gente realmente sabe sobre ela, quem a construiu e por quê? Essas são perguntas que até hoje não têm uma resposta definitiva. Existem evidências, marcas de erosão na esfinge e nas rochas ao redor dela, que sugerem que ela pode ser muito mais antiga do que a gente imagina. Alguns estudiosos acreditam que ela pode ter sido construída por uma civilização muito mais antiga, que habitava a região milhares de anos antes dos faraós, tipo os Carau, aqui na América do Sul, que são mais antigos que os egípcios, e não para por aí. Tem uma câmara secreta que foi descoberta embaixo da esfinge. Ninguém sabe ao certo para que ela servia, ou o que pode ter lá dentro. A verdade é que, até hoje, ninguém teve coragem de abrir essa câmara. E saindo do Egito, a gente vai agora para a poderosa Roma, o maior império que o mundo já viu. Mas como tudo que sobe um dia desce, né? E com Roma não foi diferente. E é aí que entra a história de Rômulo Augusto, o último imperador romano, um personagem que pouca gente conhece, mas que teve um destino bem peculiar. Imaginem só, um moleque de 15 anos no comando do maior império do mundo. O Império Romano estava em decadência total, gente. Invasões bárbaras, crises políticas, revoltas internas. Era só treta. E o Rômulo Augusto, no meio dessa bagunça toda, acabou sendo deposto por um general bárbaro chamado Odoacro. A história oficial diz que o Odoacro poupou a vida dele e mandou ele para um palácio na Campânia, uma região da Itália. Mas existem teorias que dizem que o Rômulo Augusto, na verdade, não foi viver seus dias em paz nesse palácio, não. Tem gente que acredita que ele teria fugido para Constantinopla e que teria vivido lá disfarçado. Outros acreditam que ele teria se juntado a um mosteiro e se tornado monge. A verdade, meus amigos, se perdeu no tempo. E falando em revoluções, preparem-se para voltar no tempo comigo para a França de 1789. A data? 14 de julho, um dia que ficou marcado na história como o símbolo da Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Mas e se eu te contar que esse evento histórico, que a gente aprende nos livros como um ato de revolta planejado, na verdade, começou por causa de um boato? É isso mesmo que você ouviu. A Bastilha, para quem não sabe,
Era uma prisão que representava tudo de ruim que a monarquia francesa representava: opressão, tirania, censura. E naquela época, a galera em Paris estava com medo que o rei Luís XVI mandasse fechar o cerco e reprimir os movimentos revolucionários que estavam surgindo. Diziam até que ele ia fazer como o Marquês de Pombal fez em Lisboa depois do terremoto, sabe? No final das contas, a Bastilha foi tomada, a multidão libertou os prisioneiros e esse ato de rebelião se tornou o estopim para a Revolução Francesa. Mas a grande ironia é que, na verdade, a Bastilha não tinha tantas armas assim e o rei Luís XVI nem tinha planos de atacar o povo naquele dia. Capítulo 5. A invenção do papel. Moeda. Da China antiga para o seu bolso. Uma ideia revolucionária. E que tal a gente dar um pulo na China antiga agora? Segura essa. Você sabia que o papel moeda, essa belezinha que a gente carrega no bolso, foi inventado na China, lá no século VII? Pois é, muito antes do resto do mundo sequer sonhar com essa ideia. Os chineses já estavam usando papel para fazer suas transações comerciais, e essa inovação revolucionou a economia da China. Facilitou o comércio, impulsionou o crescimento e se espalhou rapidamente por outras partes do mundo. E pensar que tudo isso começou com a necessidade de facilitar a vida dos comerciantes, né? Essa história nos mostra como as grandes inovações podem surgir de problemas do dia a dia e como uma ideia simples pode mudar o mundo. Capítulo 6. O enigma do Triângulo das Bermudas. Ondas gigantes, erros humanos e outros mitos desmascarados. E aí, quem nunca ficou arrepiado com as histórias sinistras do Triângulo das Bermudas? Essa região misteriosa, no Oceano Atlântico, que já foi palco de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões, continua sendo um dos maiores mistérios do mundo. Mas será que tudo não passa de lendas e crendices populares? Tipo o boitatá, o curupira, o saci-pererê. A verdade é que, na maioria dos casos, os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas têm explicações mais plausíveis, como erros humanos, falhas mecânicas ou eventos climáticos extremos. Capítulo 7. A maldição do faraó. Túmulos selados, bactérias mortais e a ira dos mortos-vivos. E para fechar com chave de ouro essa aventura pelos mistérios da história, a gente vai falar sobre uma das maldições mais famosas de todos os tempos. A maldição do faraó. Quem nunca ouviu falar que quem ousar perturbar o sono eterno dos faraós egípcios vai sofrer as consequências? Mas e aí? Será que a maldição do faraó é real? Bom, a ciência tem uma explicação um pouco menos sobrenatural para tudo isso. Estudos mostraram que as tumbas egípcias, que ficavam fechadas por séculos, podem abrigar fungos, bactérias e outros micro-organismos extremamente perigosos para a saúde humana. A galera que entrava nessas tumbas sem a proteção adequada acabava sendo contaminada por essas paradas, o que causava doenças e até a morte. Quase um corpo fechado da história.